Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Agora vamos falar sobre força de tração. Então, o que vem a ser a força de tração? Próximo slide, então, uma pequena definição. Vou pegar meu pincel, meu apontador laser. Tá aqui, o que vem a ser uma força de tração, tá? É uma força exercida por um cabo tracionado sobre um corpo que está pendurado por esse cabo, tá? Então, nesse corpo, a força a direção da força, tá? Vai ser sempre ao longo do cabo. Essa que seria a direção da força, tá? E o sentido é sempre apontando do corpo para o cabo. De uma forma geral, o cabo ele deve estar sempre tracionado, tá? Porque cabo não oferece resistência à compressão, mas a tração sim. Então, uma situação é essa daqui, ó. Você tem um teto e aqui você tem um cabo, uma corda, por exemplo, e você vai colocar um objeto pendurado por esse cabo, tá? Então, ó, esse objeto agora, devido a essa presença do cabo, vai estar sujeito, esse objeto é esse corpo, tá, pessoal? Vai estar sujeito agora a uma força de tração, que é devido ao cabo. Então, para saber como é que eu encontro essa força, é o mesmo procedimento, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Pequeno enunciado, tá? Que representa esse desenho aqui que eu acabei de colocar. Então, você tem um bloco de massa 8 kg, tá? Pendurado por um cabo. E normalmente a gente despreza sempre a massa do cabo, tá? Então esse cabo aqui, ó, a massa dele, a gente vai desprezar. Então a pergunta é, quanto é que vale a força de tração exercida pelo cabo, tá, sobre o corpo? Então calcular aqui uma força desconhecida, que é a força de tração. Então é seguir aqueles passos, tá? Primeiro passo, desenhar o diagrama de corpo livre do corpo. E o segundo passo é escolher o referencial, que eu já vou adotar esse daqui, tá? O padrão é esse. E aplicar as leis de Newton. Então, diagrama de corpo livre. Primeiro passo. O que vem a ser o diagrama de corpo livre do corpo M é você pegar o corpo, isolar ele e colocar sobre ele as forças externas. Então, eu começo sempre pela força-peso, porque ela sempre vai existir, tá? Então, a força-peso está aqui, é uma força-peso na vertical e aponta de cima para baixo, que é devido ao puxão que a Terra dá no bloco, porque a força-peso nada mais é do que a força gravitacional, que é atrativa, massa atrai massa. E agora aqui surgiu a nova força, que é a chamada força de tração, que é exercida pelo cabo sobre o bloco M. Tá? Então coloca assim, ó, ela sempre aponta do corpo para o cabo. O corpo e aqui está o cabo. Porque quando você faz o diagrama de corpo livre do cabo, por exemplo, está aqui do lado, eu devo ver o cabo assim. O cabo ele deve sempre estar tracionado, esticado. Então essa força aqui, ó, corresponde a essa, tá? Seria o par ação e reação. Essa daqui é a força que o cabo exerce no bloco e essa daqui é a força que o bloco exerce no cabo. Então, forças do par, ação e reação. E lá em cima, no teto, onde o cabo está preso, eu teria outra força, tá? Também, que seria essa daqui, ó. É a força que o teto exerce no cabo. Então, de novo, essas forças aqui correspondem ao par ação e reação. Pessoal, então tá aqui, ó, um bloco pendurado por um cabo. Se ele está em equilíbrio, parado, então a força resultante, tá, que atua aqui nesse eixo Y, até porque eu só tenho força no eixo Y, eu não tenho força aqui no eixo X. Então é você aplicar a primeira lei de Newton, que ela diz que a força resultante nesse eixo aqui, se o corpo tem equilíbrio, nesse caso aqui é equilíbrio estático, porque ele está parado, então essa força resultante aqui deve ser igual a zero. Então, força resultante é o somatório de todo mundo, tá, que atua nesse eixo. Então, aqui eu vou ter a força de tração positivo, porque ela aponta para cima. Eu adotei positivo de acordo com o referencial, tá? O sentido para cima. É o meu positivo. E a força peso, que contribui com o sinal negativo, porque ela aponta para baixo. E só tenho duas forças. Então, essa soma aqui deve ser igual a zero. Então, igualando a zero, então é só passar agora a força-peso, que está negativa, ela vai para o outro lado, bem positiva. Tá? A força-peso é massa vezes G.
A massa é a massa do bloco, que vale 8 kg, e G é a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui dá 80 N. Então essa é a força de tração no cabo, 80 N. Pessoal, essa força de tração é importante a gente conhecer, ó, porque esse 80 N aqui é o mesmo com que puxa o cabo para baixo e puxa o cabo para cima. Tá? Então aqui, ó, esse cabo está esticado, força puxando para baixo e essa puxando para cima. Isso daqui é o chamado ensaio de tração. O cabo está tracionado, cujo valor da força de tração é 80 N. Se essa força de tração for muito grande, esse cabo aqui, ó, ele pode romper. Tá? Então, normalmente, é importante que a gente conheça no cotidiano, tá? A resistência do cabo que você vai pendurar um objeto. Olha só aqui, no caso da pesca, né? Então, você tem uma linha de pescar e você pegar um peixe. Bom, se esse peixe for muito grande, o que pode acontecer aqui, ó, é essa corda arrebentar, tá? E veja bem, pessoal, quando a gente compra uma corda, né, corda de nalho, essas linhas de nalho, tá aqui, ó, esse carretel, vamos supor que ele tem um comprimento total de 100 metros. Aqui é o diâmetro da linha, tá? Que vale 0,5 milímetro. E veja, essa informação aqui é bem importante. Aqui quer dizer 12 kg. Esse 12 kg seria equivalente à massa, tá? Que você pode pendurar, o valor máximo da massa. 12 kg, que equivale a 120 N. Tá? Então, teoricamente, essa linha aqui tem uma resistência à tração de 120 N, tá? Que é 12 kg vezes G, tá? Que G é a gravidade, que vale 10, dá 120 N. Então, uma linha de nalho com um diâmetro de 0,5 milímetro possui essa resistência, tá? 12 kg ou 120 N. Agora, vamos pegar uma linha mais grossa, tá? De 0,9 milímetro de diâmetro. Então, nessa situação aqui, ó, quando você aumenta a bitola, você aumenta a área da seção transversal do fio, você aumenta a resistência. Tá aí, de fato, ó, a resistência dessa linha aqui, que é mais grossa do que essa, a resistência dela é 34 kg, ou seja, 340 N. Tá? Então, essa linha aqui, que é mais grossa, tem uma resistência maior do que essa linha aqui, que é mais fina. Então, tá aqui, pessoal, a resistência é proporcional, tá, à área. Então, a gente vai ver isso depois. Então, se você aumentar a área da seção transversal, você aumenta a resistência. Então, a área de um círculo, tá, que geralmente a linha tem a forma de um cilindro, né, em 3 dimensões. A área de um círculo é πr ao quadrado. E esse φ aqui, ó, é chamado diâmetro. Tá? Tá até aqui, ó, escrito aqui, ó, tá vendo? Φ quer dizer o diâmetro, tá? Que é 2 vezes o raio de um círculo, né? Então, só para exemplificar, tá? A importância da gente conhecer força de tração. Então aqui eu vou pegar mais um exemplo. Imagine só, pessoal, que eu tenho aqui uma grua ou um elevador que vai elevar esse container, tá? Então esse container ele tem uma massa de 10.000 kg. Então a pergunta é, quanto é que vale a força de tração no cabo, tá? Nas seguintes situações. Item A, o container ele vai subir com velocidade constante. E o item B, ele vai subir acelerado, tá? Cujo valor vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, a solução, item A. Bom, é o roteiro, tá? O roteiro é esse, sempre eu vou colocar esse roteirozinho. Primeiro passo, desenhar o diagrama de corpo livre. E o segundo passo, escolher o referencial e aplicar as leis de Newton. Então, vamos lá, primeiro passo, diagrama de corpo livre. O que vem a ser o diagrama de corpo livre é você pegar o corpo, isolar ele e colocar sobre ele todas as forças externas. Então eu começo sempre pela força-peso, que ela sempre vai existir. Força-peso que aponta para baixo, tá? Cuja direção é a vertical, e o módulo é massa vezes G. A massa vale 10.000 kg e G é 10. Então aqui dá 100.000 N. Esse é o peso do container, 100.000 N. E agora aqui, ó, já que o container está em contato está preso por um cabo,
vai existir aqui uma força de tração. E ela aponta do corpo para o cabo, tá? Do corpo e o cabo. Então aqui, ó, lembrar, a direção da força, pessoal, é ao longo do cabo. É a direção do cabo, que é essa daqui, tá? Então aqui é na vertical, certo? E o sentido é de baixo para cima. Pessoal, novamente, eu vou chamar a atenção aqui, ó, cuidado. Esse container, tá? Ele já está suspenso. Então aqui embaixo não existe mais nenhuma superfície, tá? Então se não tem superfície aqui embaixo, você não pode colocar aqui uma reação normal, porque reação normal é uma força de contato com a superfície. Então está aqui a situação, eu tenho apenas duas forças externas, força-peso e atração. Então o item A é dito que ele sobe com velocidade constante. Se a velocidade é constante, de acordo com a primeira lei de Newton, ele tem equilíbrio dinâmico. Tá? Aqui seria equilíbrio dinâmico. Se ele tem equilíbrio dinâmico, é porque a força resultante é igual a zero. Tá? Então, força resultante é isso que eu vou fazer aqui. Ó. É o somatório de todo mundo. Tá? É uma soma. Então, tenho aqui a força de tração, positivo, porque ela aponta para cima. E para cima, nesse referencial aqui, é o sentido positivo. Por último, eu tenho a força-peso. Para baixo, negativo. Negativo porque eu adotei para cima como sendo positivo. Tá? E só tenho duas. Então, essa soma aqui ó, deve ser igual a zero. Então, agora é só igualar. Então, tá? Na verdade, é só isolar a tração, que é passar a força-peso para o outro lado. Ela vai para o outro lado da igualdade com o sinal trocado, tá? Positivo. Então, nesse caso aqui, ó, força de tração coincide com peso, que o peso vale 100.000 newton. Então, a tração é 100.000 newton. Agora, vamos resolver o item B. O item B é dito que ele está subindo, tá? Acelerado, cujo valor da aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, nesse caso do item B, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante, tá? Isso é igual a massa vezes a aceleração resultante. E lembrar, a força resultante é o somatório, tá, de todas as forças externas. Tanto é que já está aqui a força resultante, essa daqui. Só que agora eu não vou fazer mais igual a zero, tá? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, aplicando a segunda lei de Newton, está aqui a expressão somatória das forças externas. Isso é igual à força resultante, que por sua vez isso daqui é igual a massa vezes a aceleração resultante, tá? Então, essa força resultante é o somatório de todo mundo que atua no eixo Y. Porque eu estou aplicando para o eixo Y, até porque eu não tenho força no eixo X, né? Não tenho força aqui. Então, esse eixo aqui para mim nem importa. Não importa. Tração positivo, porque ela aponta para cima. Força-peso negativo, porque ela aponta para baixo. E do outro lado da igualdade, ó, massa vezes aceleração, tá? Então, cuidado aqui com o sinal. É dito que ele está subindo. Se ele está subindo, essa aceleração aqui, ela aponta para cima. Se ela aponta para cima, aqui é positivo, porque eu adotei o sentido positivo para cima, tá? Então, tá aqui, pessoal. Agora é só isolar a tração no cabo. De novo, ó, vou passar o peso que está aqui desse lado da igualdade para o outro lado. Aí ele vai com o sinal trocado, tá? Então aqui é só repetir a expressão, repetir. E agora eu vou passar para o outro lado o peso. Tá aqui a expressão, passei para o outro lado. E agora eu vou colocar o valor numérico, tá? Então fica assim, ó. É massa vezes o valor da aceleração, que vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então aqui fica 10.000 vezes 1 dá 10.000 newton. Mais a força-peso, que eu já tinha calculado anteriormente, tá? Aqui, ó. Que vale 100.000 newton. Então fica 10.000 mais 100.000 dá 110.000. Então essa é a força de tração que atua no cabo quando ele está subindo, quando o container está subindo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ela é maior do que a primeira, não é isso? Outro exemplo, pessoal. Então aqui seria o primeiro exemplo, tá? Na verdade, exercício número 1. O 2 agora. Imagina só que o 2 é essa situação aqui, ó. Você tem a pessoa que eu troquei, tá um bloco, certo? Então aqui eu não vou interromper a gravação, não. Um bloco tá de massa 10 kg
que é esse bloco aqui. Então ele está pendurado por um cabo, tá? Que é essa situação aqui, ó. Então a gente sempre despreza a massa do cabo, tá? Sempre. Então aqui o cabo passa por uma polia, também a polia despreza a massa dela. E depois aqui, ó, esse cabo vai estar preso a esse outro bloco aqui, de massa, que eu coloquei aqui, MA. Então essa massa do bloco MA, ela vale 5 kg, por exemplo, tá? Então tá aí a situação e a pergunta desprezar o atrito aqui. Então calcular a aceleração dos blocos, tá? Do bloco A e do bloco B. E depois o item B, a força de tração nos cabos. Então aqui, a força de tração aqui e a força de tração aqui, tá? Então vamos lá, solução. Seguir a receita de bolo. Então, passos. Primeiro passo, desenhar o diagrama de corpo livre. E o segundo passo seria escolher o referencial e aplicar as leis de Newton, tá? Então, vamos fazer por partes. Bloco A. Então, diagrama de corpo livre do bloco A. Então, bloco A é isso. Eu vou pegar o bloco, isolar ele e colocar sobre ele as forças externas. Então, quem são elas? Então, veja, tem a força peso, tá? Que é devido à atração da Terra. O bloco A está em contato com essa superfície aqui. Se ele está em contato com a superfície, vai existir uma reação normal, que ela aponta da superfície para o corpo. Está aqui ela. E agora aqui, ó, o cabo, o bloco A, está preso por um cabo. Tá? Então, se ele está preso por um cabo, vai existir aqui uma reação normal. Eita, pessoal, desculpa, uma força de tração, cuja direção é ao longo do cabo e o sentido é apontando do corpo para o cabo. Então a situação é essa. A força de tração que atua no bloco, tá? Então já coloquei todas essas forças que atuam no bloco A. Pessoal, cuidado, tá? Você só dê o passo seguinte quando você se certificar que você colocou todas as forças externas que atuam no bloco. Então nesse caso aqui eu acho que só são essas mesmo. Tá correto. Não esqueci de nenhuma não. Aqui é sem atrito, tá? Por enquanto é sem atrito. Então, tá aí a situação. O bloco A já está feito. E agora vamos fazer o bloco B. O bloco B, ó, diagrama de corpo livre do bloco B. Então, é você pegar o corpo, isolar ele e colocar sobre ele as forças externas. Então, eu começo sempre pela força peso, porque ela sempre vai existir, tá? Força peso vale massa vezes G, que é a massa do bloco B, vezes G, tá? Então, tá aqui a situação. E agora aqui, ó, de novo, o bloco B, ele está pendurado por um cabo, certo? Se ele está pendurado por um cabo, preso por um cabo, vai existir aqui uma força de tração, cuja direção é ao longo do cabo e o sentido é do corpo para o cabo. Tá aqui o sentido é esse. Porque essa é a força que atua no bloco, certo? Então, pessoal, tá aqui a situação é essa. Aí veja. Você deve ficar segurando esse bloco aqui, ó, porque se você soltar esse bloco aqui vai descer, tá? O bloco B vai descer e vai trazer consigo o bloco A. Então, o bloco B, ele vai estar acelerado para baixo, na vertical, não é isso? E o bloco A vai estar acelerado na horizontal, para a direita. Então, aqui, isso que eu devo ter cuidado em colocar essa tal de aceleração. Então, aqui, ó, o bloco A vai descer, acelerado, tá? Com A, vou chamar de A. E o bloco B, né? E o bloco A também vai acelerar, tá? Para a direita. Veja, essa daqui atua na vertical e essa atua na horizontal, tá? Do bloco A. Então, pessoal, esse valor aqui, ó, essa aceleração aqui é igual a essa. Elas são iguais porque, de novo, ó, o bloco A está preso por um cabo, tá? E está ligado ao bloco B por um cabo. Então, se essa aceleração aqui não fosse iguais, essa e essa daqui, o cabo ia se romper. Aconteceu alguma coisa, tá? Porque o cabo se rompeu. Alguma coisa aconteceu. Mas se não, se realmente esse bloco aqui está puxando o bloco A, é porque esse valor aqui é igual a esse. O módulo deles são iguais. Então, eles são iguais. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Com essa informação, eu agora vou aplicar as leis de Newton. Tá? Vou executar o segundo passo.
Então, vou aplicar primeiro para o bloco A. Então, ó, só vou me preocupar com o eixo X, pessoal, porque o eixo Y, essa normal aqui vai ser igual ao peso, tá? Então, só vou me preocupar aqui com o eixo X. Então, tá aqui, ó, segunda lei de Newton para o bloco A é igual a somatório das forças externas. Isso é igual à força resultante, que por sua vez é igual a massa vezes a aceleração resultante, tá? Tá aqui. E veja, a única força externa que atua no eixo X é a tração, tá vendo? Essa daqui, só tem uma. Positivo, porque ela aponta para a direita, tá? E para a direita aqui o sinal é positivo. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Cuidado, aqui também eu devo colocar o sinal. Coloquei positivo, porque descobri isso, que o bloco A vai acelerar para a direita, tá? Tá aqui, positivo, porque o sinal positivo no eixo X é para a direita. Então, tá feito o bloco A. Por enquanto eu não sei quem é a tração e não sei quanto é que vale isso. Então, vou deixar essa equação aqui guardada, tá? Vou chamar ela de equação 1. Eu agora vou tentar fazer alguma coisa no bloco B. Então, no bloco B, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar a segunda lei de Newton, tá? Para o bloco B. Então, ela diz que a força resultante que atua no corpo, isso é igual a massa vezes a aceleração resultante. Força resultante, ó, é o somatório. Então, aqui eu vou ter no bloco B a força de tração para cima positivo e o peso para baixo negativo, tá? Só tem essas duas forças, essa e essa daqui. Contribui com o sinal positivo, porque eu adotei positivo para cima, e essa daqui negativo, porque ela aponta para baixo. Então veja, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então aqui, pessoal, cuidado, ó. Observe que eu coloquei o sinal de menos aqui, tá? De menos, porque esse bloco aqui ele vai descer, tá? Ele vai descer acelerado para baixo. Então veja, se está apontada para baixo, o sinal é negativo, tá? Porque eu adotei positivo para cima. Cuidado, ó, tá vendo? Negativo. Então, feito isso, eu tenho agora aqui mais uma equação, que vou ajeitar ela. Tá aqui, ó, coloquei só o sinal de menos aqui, certo? E agora isolei quem é a tração, ó. Passei depois a força-peso para o outro lado. Então, tá aqui a força de tração no cabo. E veja, pessoal, essa força de tração aqui, ó, é igual a essa. Elas são iguais. Elas são iguais se você desprezar a massa da polia, tá? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Se essa massa aqui é desprezível, elas são iguais. Senão, elas seriam diferentes. Se fosse para levar em conta a massa da polia. Então, por enquanto, a gente só vê nesse curso essa situação, em que a massa da polia é desprezível. É como se a polia tivesse massa zero. Pessoal, então está aqui, tá? Eu tenho essa equação aqui que eu chamei de 1. E agora eu vou montar a equação que eu vou chamar de 2, tá? E veja, então aqui eu tenho duas incógnitas. Tração e essa aceleração aqui. E uma equação. E agora eu descobri mais uma equação, tá vendo? Novamente, ó. Duas incógnitas. Tração e a aceleração, que ela apareceu aqui. G é a gravidade, eu sei quem é. A massa do bloco eu sei, tá? Foi dada, 10 kg. Duas equações, duas incógnitas, consigo resolver. Vou aplicar o método da substituição. É isso que eu vou fazer. Ó. Item A, calcular o valor da aceleração dos blocos, que é essa e essa daqui. Elas são iguais. Então, eu vou pegar a equação 1, ó, que é essa daqui, e vou jogar aqui. Tá vendo? Nessa tração, na equação 2. Feito isso, ó, joguei, tá? Essa equação aqui, que vale massa do bloco A vezes A aqui. Troquei por essa tração. Trocando, ó, vou fazer o seguinte, vou passar esse termo, vem para cá para o sinal, vem para o lado esquerdo da igualdade, ele vem positivo, tá? Tá aqui, ó. E agora posso colocar em evidência o valor de A. Colocando em evidência, fica assim, ó. A vezes a massa do bloco A mais a massa do bloco B, não é isso? Que é igual a, aqui eu preservei, não mexi. Massa do bloco B vezes G. E agora eu posso passar esse termo aqui, ó, dividindo aqui embaixo, né? Para me livrar dele, seria equivalente a eu dividir todo mundo, ó. Na verdade, quando eu faço isso, o que eu quero dizer é que é como se eu estivesse fazendo isso, ó. É como se eu estivesse pegando aqui, tá? Essa expressão aqui, e dividindo todo mundo do lado esquerdo por MA mais MB, e faço também do lado direito.
vou dividir por MA mais MB. Com isso, ó, isso daqui dividido pelo de baixo dá 1. Aí eu digo que eles se anulam. Isolei aqui em aceleração, tá vendo? Isolei. Fica assim, ó. Por último, tá aqui, tá? Então, tá isolada. E agora é só jogar valor numérico. Tá vendo? Fica uma expressão algébrica, pessoal. E só por último, que é uma boa, só agora que eu vou fazer substituir, tá? Colocar os números. A massa do bloco B, vou pegar aqui, ó. Ela vale 10 kg. Coloquei aqui. A massa do bloco A vale 5 kg. Tá aqui. E a massa do bloco B de volta, de novo, 10 kg. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, 10 dividido por 15 e multiplicar por G, tá? Que é a gravidade, que vale 10. Só fazer a conta agora na calculadora. Dá 6,67, trocando, tá? Porque aqui fica uma dízima periódica. Continua. Então, 6,67 metros por segundo ao quadrado. Então, esse bloco aqui avança para a direita e esse daqui avança para baixo. Uma aceleração que vale 6,67. Respondido o item A, agora fazer o item B. O item B, ó, já que eu já descobri o valor de A, eu poderia jogar aqui, tá vendo? E descobrir quem é a força de tração. Porque a massa do bloco A eu sei, que ela vale 5. Então, a força de tração já de cara seria 5 vezes A, que é esse valor aqui, ó. Eu poderia descobrir. Então, pessoal, vou apagar aqui, tá? Isso que eu acabei... Opa. Vou apagar isso. Pronto. Então, tração. Então, eu poderia fazer de forma algébrica, tá? Que é substituir a equação 3 em 1. Que é pegar esse valor aqui, ó, que é o A, e jogar aqui, ó. Tá vendo? Trocar por esse A. Troca esse A por esse. E deixar só em função das massas do bloco A e do bloco B e de G, né? Ou eu poderia, ao invés de colocar a forma algébrica, colocar o número. Que eu já fiz o número. Eu já tenho o valor de A e tenho a massa do bloco A, que vale isso. Ó. Então, 5 vezes 6,67 dá 33 newton. Ou ter feito de forma algébrica. Tá vendo? Pegar o valor, peguei essa expressão aqui, que é MA, tá aqui ela. E esse termo aqui, ó, é esse daqui. Tá vendo? Então, tá feito. Tração no cabo vale 33,33 newton. Essa é a força de tração no cabo. Que, como vocês podem observar aqui, por exemplo, é menor do que o peso, né, do bloco B. Porque o bloco B ele pesa, massa do bloco B vale 10 kg vezes G 50 newton. A tração é menor do que 50 newton, é menor do que o peso. Porque ele está caindo. Menor. Se ele estivesse subindo, seria maior do que o peso, tá? Por exemplo. Então tá feito, pessoal. Mais um exemplo de força de tração. E agora vamos pegar um exemplo de cabo inclinado. Tá? Então a situação é essa. Então agora aqui, ó, vou pegar um bloco pendurado por dois cabos. Tá aqui o cabo A, que eu vou chamar de A para rotular, que eu vou colocar outro cabo, tá? Então esse cabo A está inclinado de θ em relação à horizontal. E aqui eu vou também colocar um cabo B, que está inclinado de θB em relação à horizontal. E veja, nossa missão aqui vai ser calcular quanto é que vale a força de tração nesse cabo aqui, que é o cabo A, e calcular a força de tração nesse cabo, que é o cabo B. Admitindo que eu conheço, tá? Essa inclinação aqui, que eu chamei de θA, e também que eu conheço essa inclinação aqui, que eu chamei de θB. E também que eu sei a massa do bloco, tá? Então, vamos tentar escrever em função da massa do bloco, ou do peso do bloco, do ângulo θA e θB. Então, vamos calcular quanto é que vale tração no cabo A e tração no cabo B. Tá aí a situação exposta e solução. Solução é o mesmo procedimento. Desenhar o diagrama de corpo livre do corpo, do bloco, só tem um, que é só um bloco. E aplicar, eu escolhi o referencial, que eu já estou colocando aqui, ó, é esse. E em seguida aplicar as leis de Newton, tá? Então, vamos lá. Diagrama de corpo livre do bloco M. É você pegar o corpo, isolar ele
e colocar sobre ele as forças externas. Aí eu vou ter aqui a força peso. Veja, pessoal, de novo, tá? Reação normal só existe quando houver contato com a superfície. Esse bloco aqui está pendurado, então só tenho aqui a força peso. Não existe não, reação normal. Cuidado com isso. Então eu tenho aqui a força peso, que é devido ao planeta Terra. O bloco vai estar preso por um cabo A, então aqui vai existir uma força de tração, que é devido ao cabo A, e ela está na direção do cabo, que é essa direção aqui, e a ponta do corpo para o cabo. Está aqui o sentido dela. E a inclinação é θ, em relação à horizontal. E agora aqui, ó, vou colocar outra força de tração, que é devido ao bloco B, está em contato com o cabo, esse quer dizer o bloco está em contato com o cabo B. Tá? Então vou colocar mais uma força de tração, que é essa daqui, cuja direção é ao longo do cabo, e o sentido é apontando do corpo para o cabo. E ela está inclinada de θB em relação à horizontal. Então, pessoal, veja, nosso referencial foi esse daqui, ó. Foi esse. E aqui eu vejo que a tração está inclinada, a tração no cabo A está inclinada, e a tração no cabo B também está inclinada, tá? Então eu vou ter que decompor ela. Vou ter que lidar primeiro com essas forças inclinadas. Então vamos lá lidar primeiro com a tração no cabo A. Então a situação é essa. Uma força inclinada, eu vou desenhar ela dentro de um retângulo, de modo que essa força inclinada fica na diagonal do retângulo, tá? E agora eu vou tentar calcular quanto é que vale esse lado aqui, que esse lado aqui é a chamada componente da força, a projeção da força, tá? Que é a tração no cabo A no eixo X. E eu vou também calcular a projeção da força no eixo Y, que eu chamei de TAY. Então, de novo, ó, fica atento ao sentido da seta, para onde é que ela aponta. A seta mãe é essa daqui, ó. Tá? Então, a componente horizontal, que é a componente X, deve apontar para a esquerda, e a componente vertical, que é a componente Y, deve apontar para cima. Tá? Então, agora vamos tentar descobrir, depois da gente fazer o cabo B, tá? Quanto é que vale esse comprimento aqui e esse comprimento aqui. Então, agora, tração no cabo devido ao cabo B, que também está inclinada, tá? A força de tração, e o procedimento é o mesmo. Vou colocar ela dentro de um retângulo, de modo que ela vai ficar na diagonal do retângulo, e lembrar que o lado do retângulo vai ficar paralelo com um desses eixos aqui, ó. Então, na verdade, esse lado aqui está paralelo a esse eixo aqui, tá? Porque feito isso, ó, esse outro lado aqui já fica automaticamente paralelo com esse eixo aqui. Então agora, de novo, ó, vamos descobrir quanto é que vale a projeção dessa força inclinada no eixo X e a projeção no eixo Y. Fique atento para onde é que aponta a seta. Tá? Então aqui a componente X aponta para a direita e a componente Y aponta para cima. E agora vamos descobrir quanto é que vale esse comprimento aqui, tá? E esse. E em seguida, esse comprimento aqui e esse. Então vamos desenhar aqui o triângulo. Está aqui o triângulo de força de tração para o cabo A, que é essa situação aqui, tá? Então aqui, ó, desenhei um triângulo de uma forma ampliada, tá? Então tenho aqui o triângulo retângulo, a hipotenusa é a força inclinada, e aqui eu tenho um lado que é o cateto na horizontal e o cateto na vertical. Então a inclinação é θ e usar a relação de seno e cosseno. Então vamos lá primeiro o seno. Seno de θ. Seno é cateto oposto pela hipotenusa, que é o maior lado. Está aqui a expressão, e com isso eu posso obter já quanto é que vale essa componente aqui, y. Tá vendo? É só passar o TA multiplicando para o outro lado. Passei. E agora eu vou usar a relação de cosseno. Cosseno de θ é cosseno de um ângulo é cateto adjacente, que é o cateto que toca o ângulo, pela hipotenusa, que é o maior lado. Então, cosseno de θ, cateto adjacente, pela hipotenusa. E agora eu posso isolar quanto é que vale, ó, essa componente horizontal. Que é só passar essa para o outro lado, ela vai multiplicando. E tá aí a expressão. Agora vamos lidar com
o triângulo associado com a tração no cabo B. Então, procedimento mesmo. Novamente, eu dei um zoom, tá? Esse lado aqui é esse, e esse lado aqui, pessoal, é o mesmo que esse, tá? Mesmo que esse, tá aquele. E a inclinação θB, que é essa. E de novo, ó, seno de θB. Quem é seno de θB? Seno desse ângulo aqui é o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. Com isso, eu posso obter quanto é que vale já, ó, esse cateto oposto, que é a componente y da tração. É só passar aqui multiplicando. Então, está aqui ele já calculado, tá? Agora vamos lidar com a componente x, que é só usar a redação de cosseno. Então, cosseno desse ângulo aqui é cateto adjacente, é o cateto que toca o ângulo, pela hipotenusa, que é o maior lado. Então, com isso eu posso obter de novo quem é a componente da tração projetada no eixo y. E ficou dessa forma aqui. E, pessoal, já estamos quase meio caminho andado. Estamos quase terminando. Então, ó, eu vou pegar agora essas forças que estavam inclinadas, tá? Essa e essa daqui. E vou trocar pelas suas componentes, tá? Projetada no eixo x e no eixo y. E essa daqui no eixo x e no eixo y. É isso que eu vou fazer no próximo slide. Então, de novo, eu vou repetir, tá? O meu procedimento, que é a nossa receita de bolo. E agora está aqui, ó, de novo, eu vou fazer o diagrama de corpo livre. Só que agora eu vou colocar as forças projetadas. Não vou colocar mais a tração inclinada. Viram? Tá aí. E só para a gente relembrar, valor numérico eu já tenho todo mundo. Esse valor aqui, ó, esse valor aqui que tem essa expressão, esse valor aqui dessa força é essa, tá? Esse daqui, ó, é esse, não é? E esse tá aquele. Então agora vamos lá. O bloco ele tem equilíbrio. Se ele tem equilíbrio, a força resultante em qualquer eixo que você escolha deve ser zero, tá? Então agora eu vou aplicar isso. Vou aplicar as leis de Newton, que essencialmente aqui é aplicar a primeira lei. Então no eixo x, ó, no eixo x eu tenho essa força aqui, tá? Para a esquerda, por isso que o sinal é negativo, porque ela aponta para a esquerda, e para a direita é positivo. Mais essa componente aqui, ó, que é a força que é devido à projeção da tração no cabo B, projetada no eixo x, né? Então, de novo, ó, positivo, sinal positivo, porque ela aponta para a direita, tá? Então, aqui, ó, apontando para a direita, e eu adotei positivo para a direita. Por isso que o sinal positivo. Eu só tenho duas, tá? Essa e essa. Então, essa é a força resultante, que pela primeira lei de Newton deve ser igual a zero, pela condição de equilíbrio estático, que o bloco está parado. Então, com isso, ó, eu determino que eu vejo aqui, ó, que isso, né, passando para o outro lado, ele vai com o sinal trocado. Aí descubro isso, que essa tração aqui é igual a essa. Essa componente x é igual a componente x da outra. Então, vou deixar por enquanto essa expressão guardada. Na verdade, eu já posso até pegar e trocar, tá? TAX vale isso daqui, ó. E TBX vale isso daqui. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, observe que eu estou procurando isso. Quanto é que vale TA e quanto é que vale TB. Tá? Esse é o meu objetivo aqui. Descobrir quanto é que vale isso e quanto é que vale isso. Então, eu chamei aqui a equação 1, que foi fornecida pelo eixo x, tá? Da primeira lei de Newton. Então, agora eu vou aplicar a primeira lei novamente no eixo y agora, tá? Aqui foi no eixo x. E agora eu vou aplicar para o eixo y. Então, vou fazer a mesma coisa. Eixo y, somatório das forças externas no eixo y. Isso é a força resultante, que por sua vez é igual a zero. Tá? Então, as forças no eixo y, eu vou consultar o diagrama de corpo livre. Então, aqui o eixo y é esse daqui. Está aqui meu referencial, é ele que indica. Sentido positivo para cima, quem estiver apontando para baixo, negativo. Tá? Então, está aqui, ó, essa componente y da tração no cabo A é positivo, porque ela aponta para cima.
Já coloquei então essa força aqui. Agora eu vou colocar essa força aqui, ó, que ela também está no eixo Y, apontada para cima, vai contribuir com sinal positivo. E está aqui ela. E agora, por último, a força-peso, que está no eixo Y e aponta para baixo. Para baixo, o sinal negativo, porque eu adotei positivo para cima. Somente tá, essas três, então essa soma aqui deve ser igual a zero, pela condição de equilíbrio estático, primeira lei de Newton. Então, ó, vou passar dessa expressão aqui o peso para o outro lado. Ele vem com o sinal trocado positivo. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, da tração no cabo A no eixo Y, que vale isso, ó. E também vou pegar essa expressão aqui, tá? E vou trocar por essa. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, tá aqui, pessoal, troquei, certo? Que é igual ao peso, né? E agora aqui, ó, chamei de equação 2. Então, veja. De novo, ó, eu tenho aqui duas equações, que é a equação 1 e a equação 2, e duas incógnitas, né? Porque a incógnita é TA e TB. Então, eu consigo resolver agora. Então, para resolver, eu vou usar o método da substituição, tá? Aí poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar aqui, ó, essa expressão aqui, que é a equação 1, tá? Isolar o TA daqui, que é a tração no cabo A. Então, isolar é passar esse cosseno de θ dividindo, tá? Ele vem para baixo aqui, ó, dividindo. É isso que eu vou fazer. Então, fiz isso, ó, isolei aqui em TA. E agora, por último, eu vou jogar essa expressão aqui, ó, aqui, tá vendo? Na equação 2. Porque quando eu fizer isso, essa expressão aqui só vai ficar em função aqui do lado esquerdo de TB, tá? E do lado direito do peso, que eu vou admitir que eu sei quem é, tá? Então, substituir na equação 2, que é essa, e tá aqui. Então, aqui, ó, observe que TA, tá? Eu troquei por tudo isso. Então, aqui é o nosso TA. Então, sendo aqui, ó, já repeti, que era essa expressão aqui, tá? Repeti ele. Que é esse. E aqui é TA, que é a tração no cabo A. Feito isso, ó, eu posso colocar em evidência, tá vendo? Tração no cabo B, dessa daqui, porque ele aparece aqui e aparece aqui. Vou colocar ele em evidência, ó, porque se eu multiplicar aqui, eu tenho isso. E se eu multiplicar TB por esse termo aqui, eu tenho esse, né? É o mesmo. Então, coloquei em evidência, mantive aqui do lado direito, que é o peso. E agora eu vou me livrar, ó, de todo esse termo aqui que está dentro de parêntese. Então, vou passar todo mundo aqui, ó. Ele vem para o outro lado dividindo. Já que está todo mundo multiplicando, ele vem para cá, para o outro lado da igualdade, dividindo, tá? E tá feito. Está isolado aqui em TB. Então, a tração no cabo B vale essa expressão aqui. Peso do bloco, aqui o peso é a massa vezes G. E aqui, ó, só depende de θA e θB. Não é isso? E tá feito, tá? Se você conhecer quanto é que vale θA e θB e a massa do bloco, você descobre a força de tração. Então, pessoal, aqui, ó, apareceu a tangente de θA, porque tangente é isso daqui, ó, é seno de θA sobre cosseno de θA. Seno dividido por cosseno dá tangente, tá? Então, aqui apareceu tangente e esse cosseno de θB, tá aqui ele, eu repeti ele. Então, tá feito quem é TB, já está resolvido. E agora, para saber quanto é que vale TA, se eu pegar essa expressão aqui e jogar aqui, ó, tá vendo? Eu descubro quem é TA, não é? Porque TA aqui, ó, depende de TB vezes isso daqui, que eu vou admitir que eu sei. Quanto é que vale a inclinação θB e θA. Então, para saber quanto é que vale TA, eu repeti ela aqui, tá? E agora eu vou trocar TB por tudo isso daqui. Então, tá aí, tá feita a troca e tá resolvido. Dá um pouco de trabalho, não foi? Mas está feito. Ó. Então, se você conhecer a inclinação, θA e θB, e conhecer a massa, você já tem a força de tração no cabo. Pessoal, a importância, né, de você fazer de forma algébrica. Olha só. Veja, essa expressão aqui era linear com a massa, tá? Com peso. Se você dobrar o peso, ó, você dobra a tração, TA, e você dobra a tração, TB. Mas veja, e se você mudar a inclinação, θA ou θB?
Aí você teria que fazer toda a conta novamente, teria que fazer tudo de novo. Mas aqui não, ó, tá vendo aqui, se você mudar a inclinação, você só vem aqui e joga na sua expressão. É mais simples, tá? Então tá feito, tração no cabo A e a tração no cabo B. Bom, tem uma forma, pessoal, um pouco mais rápida, tá? Para fazer esse problema. Mas aqui vai exigir de vocês conhecimento de vetores, tá? Então, de vetores, vocês vão ver no curso de cálculo. Eu não vou falar muito aqui não, tá? Então aqui, ó, é só para atiçar a curiosidade de vocês. Então, lá na frente, quando vocês estudarem vetores, vocês podem fazer essa conta aqui bem mais rápido. Que nesse caso aqui, ó, eu encontrei essa expressão aqui, usando a lei do seno. Usei aqui a lei do seno e usei essa identidade trigonométrica, tá? Para seno de A mais B e seno de A menos B. Aí, ó, encontrei que a tração no cabo é isso daqui. Então, quem tiver curiosidade para ver que se realmente isso daqui, ó, é igual a isso, tá? É só usar essa identidade trigonométrica aqui que vocês mostram. Use essa. E usando aqui a lei do seno, foi isso que eu fiz, tá? Você pode mostrar que isso é igual a isso. Tá? Então, quem tiver curiosidade, pode fazer em casa. Mas isso vocês vão ver depois lá no curso de cálculo. Lei dos... Na verdade, é a parte de vetores, tá? Soma vetorial. Aqui, lei do seno, muita gente já viu. Bom, vou passar. Então, ó, era isso que eu queria falar sobre a força de tração no cabo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre força de atrito. Então, força de atrito vai ser depois, tá? Então, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.